Capítulo 3 do livro de ouro de Saint-Germain. E hoje nós vamos dar continuidade a este estudo. Se ainda não estudou o capítulo 1, capítulo 2, está aqui no descritivo, assista lá, para chegar aqui ao capítulo 3, estar mais preparado a tudo que iremos tratar e estudar neste capítulo. E antes de começar a falar sobre o capítulo 3, quero iniciar aqui um decreto de proteção com o círculo eletrônico e a radiação da chama violeta, que diz assim, eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu crio e manifesto em torno de mim um poderoso círculo eletrônico da mais pura e radiante chama violeta dourada de proteção e cura. 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 Eu crio e manifesto em torno de mim um poderoso círculo eletrônico da mais pura e radiante chama violeta dourada de amor, paz e equilíbrio. De amor, paz e equilíbrio. De amor, paz e equilíbrio. Eu crio e manifesto em torno de mim um poderoso círculo eletrônico da mais pura e radiante chama violeta dourada de intuição, alegria e discernimento. De intuição, alegria e discernimento. De intuição, alegria e discernimento. Eu crio e manifesto em torno de mim um poderoso círculo eletrônico da mais pura e radiante chama violeta dourada de saúde perfeita e corpo perfeito. De saúde perfeita e corpo perfeito. De saúde perfeita e corpo perfeito. Eu crio e manifesto em torno de mim um poderoso círculo eletrônico da mais pura e radiante chama violeta dourada de prosperidade e abundância. De prosperidade e abundância. De prosperidade e abundância. Eu crio e manifesto em torno de mim um poderoso círculo eletrônico da mais pura e radiante chama violeta dourada de proteção e cura, 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 de proteção e cura e de proteção e cura. Eu comando a minha divina presença e peço que ela comande cada elétron que compõe os meus corpos, para que cada elétron leve a mensagem da perfeição, da pureza, do equilíbrio, da beleza e da juventude, e que acesse todas as células do meu corpo físico e de todos os meus corpos com essa mensagem, com essa memória, perfeição, luz, beleza, equilíbrio, amor, juventude, beleza e alegria. E nos sentimos mais leves, mais e mais conectados com a nossa divina presença, com o nosso mestre pessoal e com as equipes que aqui estão nos aguardando para a realização deste grande trabalho de amor. Mestre Saint-Germain faz descer sobre este local e sobre todos que aqui estão um grande espiral de luz violeta, consumidora, libertadora e transmutadora, libertando-nos de toda a sensação, pressão ou energia que nos pertença por direito divino. Neste momento, todo aquele irmão e irmã, todo aquele ser, todo aquele elemental que não se enquadrar nos padrões de perfeição, de amor e luz, saem, se retirem deste ambiente impregnados de amor e dessa mesma luz. Vamos expandir nossa esfera de luz e transformá-la numa grande esfera que envolva todo o local, todo o prédio, todo o movimento, toda a voz, todo o áudio e a todos que aqui se dirigirem. Nós entregamos, Mestre amado Jesus, nas suas mãos o nosso amor, a nossa consciência, nossa divina presença em tuas mãos. Faz de nós instrumentos do teu amor, da tua sabedoria, da tua misericórdia, e que se cumpra em nós a tua vontade, a vontade do Criador, a todos que aqui vierem. Pedimos à nossa grande mãe e a todos os mestres aqui presentes que nos envolvam em seus mantos de amor, de luz, de poder, e que usem a nossa energia de amor em benefício de todos os nossos irmãos e irmãs e toda a humanidade. Namaskar. Então, amado estudante, iremos iniciar o capítulo 3 do livro de ouro de Saint-Germain. E ele começa o livro assim: eu hoje projeto as minhas palavras de radiação da grande cintura eletrônica e desde o coração da cidade de ouro, a radiação dos raios gêmeos sobre os quais estão a palavra, a luz e o som. Então, aqui, amado estudante,
Saint-Germain, ele direciona, ele fala que as palavras transmitidas neste capítulo, através dele, né, do mestre Saint-Germain, estão sendo expressadas aqui neste estudo, neste canal, através de uma radiação da grande cintura eletrônica. Então vamos parar um pouco aqui para começar a entender melhor o que é exatamente essa radiação espiritual, essa radiação eletrônica que ele está nos falando aqui no início do capítulo. O que é? A radiação são os fluidos de amor, os fluidos de harmonia, de reequilíbrio. Então, assim como facilita a inspiração dos espíritos superiores, ele também nos movimenta, ele é direcionado, esses fluidos são direcionados em favor daqueles que são atendidos, que são os encarnados, os desencarnados, e com os próprios estabelecimentos de harmonia, paz, amor, felicidade e prosperidade. Então a radiação é isso, é o fluido que vem para nós, trazendo este amor, este equilíbrio, essa harmonia, essa paz, essa felicidade, essa prosperidade. E como ele fala que tudo que ele vai dizer aqui vem através dessa radiação da grande cintura eletrônica, o que é a cintura eletrônica? É o grande círculo mágico de proteção, na qual nós iremos falar aqui neste capítulo, onde você poderá ter a compreensão exata do que é esse círculo eletrônico. Então, o mestre Saint-Germain, ele diz que essa radiação vem desde o coração da cidade de Ouro, vem desde lá. E o que quer dizer isso? Ele explica aqui no livro que esse coração da cidade de Ouro, ele fala sobre os principais desertos que existem aqui na Terra, que são as cidades etéricas, que estão acima do deserto do Arizona, por exemplo, está acima da cidade etérica de João, o discípulo amado. Também há outra cidade sobre o deserto de Gobi, sobre o deserto de Saara. Tem uma cidade etérica também aqui no Brasil, que é uma cidade etérica na América do Sul. Então, cidades etéricas são esses centros elevados, esses pontos específicos de pura energia que vêm dos planos superiores e que fluem aqui para a humanidade. Então, assim, a gente ouviu neste estudo, até agora, muitas palavras que muitos dos estudantes nunca ouviram falar sobre essa radiação, sobre as cidades de ouro, né, sobre esses pontos elevados, essas cidades etéricas. Nós iremos estudar a respeito disso em outros momentos, mas agora se faz necessário apenas compreender que existem pontos energéticos em cada lugares específicos no nosso planeta Terra que está recebendo a radiação direto do coração da cidade de Ouro, direto da fonte divina. E essa radiação está se expandindo a nós e vai chegando à humanidade através desses mensageiros, através desses estudos, através dos encontros dos seres de luz para trazer essa radiação, essa compreensão. Então a radiação vem desde o coração da cidade de Ouro, a radiação dos raios gêmeos sobre as quais estão a palavra, a luz e o som. Amado estudante, o que é essa radiação dos raios gêmeos? É isso que eu quero falar com você agora, para que você consiga ir compreendendo melhor para a gente se aprofundar logo à frente. Radiação dos raios gêmeos fala do raio trino, da chama trina, que surge como um conceito central, representando o quê? A centelha divina que habita em cada ser humano. E ela é vista como uma emanação direta da fonte divina, uma fusão de 3 qualidades, ou uma fusão de 3 aspectos principais de nossa natureza espiritual. Mas o que exatamente é essa chama trina e qual é a sua relevância nessa jornada espiritual? Vou falar aqui rapidamente para que possamos compreender o que é a chama trina. Então, os 3 aspectos da chama trina compõem a chama trina da seguinte maneira. Cada um tem uma cor, uma qualidade específica e estão localizados de maneira entrelaçada em nosso coração. Então veja só que interessante, quando fala do raio trino, fala de 3 cores, a cor rosa, azul e dourada. A cor rosa representa o amor divino, a cor azul representa o poder e a vontade divina, e a cor dourada representa a sabedoria e a iluminação. Essa força, essa radiação que vem nos alcançar. Então aqui o mestre Saint-Germain dá continuidade dizendo o seguinte: o tempo nos alcançou rapidamente e devemos estar mais alertas a respeito dos grandes cinturões eletrônicos que rodeiam toda a criação, desde a deidade, que é a divindade, então desde a divindade até o indivíduo. Então aqui, amado estudante, fica claro que o tempo
de aprender a respeito dos grandes cinturões eletrônicos que já chegou. Então, aqui você poderá fazer uso da lei da correspondência, que tem até lá no livro de Hermes Trismegisto, que é o Kybalion, que fala sobre a lei da correspondência. Então, o círculo dourado nos planos elevados correspondem aos planos inferiores. O que quer dizer isso? Existe uma máxima para compreender essa lei. A máxima é que o que está em cima é como o que está embaixo. Então, sendo assim, a gente pode compreender que este círculo mágico, esse cinturão eletrônico de proteção que rodeia a deidade, que rodeia a divindade, também pode nos rodear. Também é semelhante ao que rodeia aqui nos planos inferiores. Então ele continua dizendo assim: o cinturão eletrônico que rodeia a cidade de ouro, ele é impenetrável, muito mais que poderia ser um muro de aço de muitos pés de altura. Imagina aqui como ultrapassar e penetrar um muro de aço de muitos pés de altura. É assim como o cinturão eletrônico que rodeia a cidade de ouro. Ele continua dizendo assim: assim, em grau menor, o indivíduo que tem suficiente compreensão do princípio ativo do ser divino pode rodear-se de um círculo eletrônico a qual ele pode qualificar da maneira que preferir. Porém, ai daquela pessoa que qualificar destrutivamente este cinturão. Então, amado estudante, veja só o que o mestre Saint-Germain está dizendo aqui. Da maneira correta é com base à radiação da chama trina que falamos agora há pouco. Então, como que a gente faz de maneira correta? Como promover este círculo eletrônico em volta de nós? Da maneira correta. E a maneira correta é com o amor divino, com o poder e a vontade divina, e com a sabedoria e a iluminação. Então, não se deve usar esse círculo eletrônico em conceitos humanos que são movidos pelo ego, pelo ódio, pela ganância e pela ignorância humana. Por quê? Porque ele diz assim, ai daquele que qualificar destrutivamente este círculo eletrônico. E o que é destrutivamente? É você qualificar de maneira, com intenções destrutivas que não são conectadas com o amor, com a vontade divina. Então, ai deste, veja só o que o mestre Saint-Germain está dizendo. Ele continua dizendo assim, se alguém tiver a temeridade de fazê-lo, ou seja, de fazer este círculo eletrônico, se alguém tiver o medo de fazer esse círculo eletrônico, verá que esse cinturão de força eletrônica prenderia a sua força exterior e a consumiria. Porém, aquele que o constrói e qualifica com sabedoria, com o amor de Deus e o poder construtivo, estaria movendo-se em um mundo intocado pela ignorância humana. Veja que maravilhoso aqui, amado estudante. Então você precisa fazer esse cinturão da força eletrônica em volta de você, não pode ser de qualquer jeito. Precisa haver um temor, um respeito. Fazer o uso desse poder protetor não é de qualquer jeito. Você tem que ter um temor, tem que ter um respeito máximo. Porque, caso contrário, se você não tiver respeito, se você não tiver um temor e fizer de qualquer jeito, você poderá ficar preso nessa forma externa. E isso te consumirá, caso aconteça dessa maneira. Então, tenha um certo temor, um respeito total ao fazer este círculo eletrônico em torno de si. Então, amado estudante, se ao contrário disso, de qualificar de forma incorreta, você conseguir qualificar com sabedoria, com o amor de Deus e com o poder construtivo, o que vai acontecer? Você vai mover o mundo intocado pela ignorância humana. Ou seja, haverá uma proteção sobre você, sobre toda a ignorância humana, que não irá ultrapassar esse círculo eletrônico de proteção sobre a sua vida. Então o mestre Saint-Germain continua dizendo o seguinte, que chegou o período cósmico na qual aqueles que alcançarem certo grau de compreensão devem criar e aplicar e usar este maravilhoso círculo eletrônico. Aqui o mestre Saint-Germain está dizendo para você, amado estudante, para mim, para todos nós, que aqui ele faz a compreensão de galgar um caminho. Este caminho que já foi ensinado lá no capítulo 1, no capítulo 2 desse livro. E aí você galgando este caminho, vai avançando neste grau de compreensão e chegando aqui, o amado estudante já estará no tempo de aplicar e usar este maravilhoso círculo eletrônico de proteção. Ele até diz, olha, utilize, aplique isso em sua vida
atingindo este grau, comece a utilizar. Por isso é importante você estudar o capítulo 1, capítulo 2, colocar em prática, para que chegue até aqui, no capítulo 3, você tenha aí uma graduação suficiente para começar a colocar em prática esse círculo mágico de proteção. Ele continua aqui no livro dizendo o seguinte: cada criação que é ação autoconsciente possui esse círculo de força eletrônica com toda naturalidade. Porém, até certo grau da sua força está descontrolada e, por conseguinte, dissipada. O que o mestre Saint-Germain está dizendo aqui? Aqui o mestre está dizendo que nos traz, na verdade, uma compreensão de que todos aqueles que têm consciência possuem esse círculo em si de forma natural. Nós já fomos criados com esse círculo natural envolto de nós. Mas devido ao distanciamento da divindade, devido a esse afastamento de Deus, e o uso dessa força também começou a ser utilizada de forma descontrolada, devido o quê? As fendas que foram abertas nesse círculo. Então ele está dizendo aqui, era para ser natural, mas foi se perdendo até sumir, até deixar de existir. Ele continua dizendo que ao criar conscientemente esse círculo de pura força eletrônica, devem ser vedadas todas as fendas. E detendo essa força, ela será mantida em reserva para uso direto e consciente. Então, o amado estudante aqui, tomando consciência dessa verdade, você poderá fechar essas fendas, essas aberturas que ainda contém esse círculo de proteção em volta de você, para que você possa manter a força protetora ativa e utilizar de maneira direta e consciente. Veja que interessante, você conseguirá, através desse estudo que nós estamos tendo aqui no capítulo 3, aprender a fechar essas fendas, essas rachaduras, para que você fique ali mantendo essa proteção, essa força e utilizar no momento consciente, de forma direta. Ele continua dizendo aqui que após alguns meses, veja só, amado estudante, ele diz assim, após alguns meses dessa atividade criadora e consciente deste anel eletrônico, deverá haver muito cuidado em dirigir essa força, que não seja de nenhuma outra forma que não a do amor divino. Ele dá aqui uma instrução muito clara. Ele diz que após iniciar o processo de fechar as fendas desse círculo de proteção, e é feito isso de maneira consciente, depois disso, em alguns meses dessa atividade criadora do círculo acontecendo, o amado estudante deve fazer uso dessa força apenas de uma única maneira. Qual é essa única maneira? Através do amor divino, do amor incondicional. Não pode ser utilizado essa proteção, esse círculo mágico de proteção de qualquer outra forma. Tem que ser através do amor divino. Ele diz assim, continuando aqui na leitura do livro, o seguinte: nos primórdios da individualização do homem, ele estava naturalmente rodeado por este círculo mágico. Então ele está dizendo aqui que o homem, na sua individualização, lá no começo, estava rodeado por esse círculo mágico. Porém, na medida que sua consciência foi descendo, foi perdendo a consciência da sua divindade, é isso que ele está dizendo. Então, após isso, formaram-se fendas nessa força, causando vazamento, até que o círculo desapareceu. Veja só que interessante. O círculo não foi uma criação consciente do homem. Era um círculo naturalmente envolvente por esse estado de pura consciência. Então aqui, explicando o que o mestre Saint-Germain nos traz nesse texto, ele diz o seguinte, como já foi dito antes, esse círculo não havia sido uma construção consciente do homem, mas era algo que o homem já havia recebido naturalmente quando ele foi criado pelo Criador. Então todos os homens já tinham essa proteção divina. Acontece que quando a consciência foi se perdendo, com a queda do homem, com o distanciamento que essa queda trouxe ao homem, esse distanciamento do Criador, então começou a abrir as fendas, começou a abrir as rachaduras, e aí começou um vazamento de toda essa radiação, dessa energia, foi indo embora até que esse círculo desapareceu. É isso que o mestre Saint-Germain está dizendo neste momento. E ele continua dizendo o seguinte: agora os estudantes da luz devem empenhar-se sem vacilar e conscientemente criar este círculo eletrônico ao redor de si mesmos, visualizando-o perfeito e sem fendas em sua construção. Este deve ser seu movimento, amado estudante, que a partir de agora você deve se empenhar sem vacilar, sendo constante, de forma consciente. Não é assim de vez em quando, é constante.
fazer o quê? Iniciar a criação desse círculo mágico de proteção em volta de você. É assim que você vai se proteger de toda a ignorância do lado de fora do mundo externo. E ele continua dizendo assim que assim será possível atingir o interior da cintura eletrônica da divindade. E quando ali estiver, irá receber a sabedoria, amor e luz sem limites. E também vai aprender a aplicação de simples leis, por meio das quais todo o poder criador é possível. Veja só, amado estudante, que interessante. Quando esse círculo de proteção for criado por você de maneira consciente, você irá receber sabedoria, amor e luz de forma ilimitada. Isso não é maravilhoso? Imaginando aqui que você começa a fazer a proteção sobre você, um círculo de proteção que você vai aprender aqui nesse capítulo ainda. Quando você criar isso, você irá receber, ao adentrar essa cintura eletrônica da divindade, vai receber sabedoria, vai receber amor, vai receber luz de maneira ilimitada. Ou seja, não tem limitação alguma de tudo que você vai receber em sabedoria, amor e luz. Então, o que vai acontecer? Você irá entrar no sexto plano de existência e terá acesso às leis divinas, que é maravilhoso. E entender assim as leis divinas que te dará maior poder de criação. Mas para entrar nas leis divinas, ou seja, no sexto plano de existência, você precisa aprender a fazer esse círculo de proteção e começar a receber a sabedoria, o amor e a luz para se elevar a esses planos mais elevados. E aí você terá um poder ainda maior de criação. Olha que maravilhoso este estudo, amado estudante. E o mestre Saint Germain continua dizendo o seguinte, apesar de recomendar ao estudante visualizar sempre, sem jamais esquecer, visualizar o quê? Seu próprio ser superior, que é o criador da sua individualização, não alcançará nenhum resultado em seu objetivo, sem que tenha recebido a assistência daqueles que estão mais adiantados. Então, para criar esse círculo, deve compreender a visualizar constantemente seu próprio ser superior, que é a sua centelha divina, que é o criador da sua individualização. Porém, amado estudante, é necessário receber a assistência de quem está mais adiantado. Aqui ele está dizendo assim, não é sozinho, vou fazer e esquecer da assistência que eu possa receber, de forma alguma. Porque você precisa receber essa assistência de quem está mais adiantado. E quem está mais adiantado, nesse caso? Os seres ascensionados, os mestres de luz que vêm nos ensinando sobre esses princípios espirituais. E é por isso que nós estamos recebendo esse estudo, é por isso que nós estamos recebendo esses aprendizados e ensinamentos para que a gente possa se elevar ainda mais. E ele continua explicando assim, como não há mais que um só Deus, uma só presença e sua atividade toda poderosa, veremos que aquele que está mais adiantado expande um pouco mais do ser divino em ação. E neste reconhecimento compreenderá que se pode sentir eu sou aqui e eu sou lá, visto que não há senão um só ser divino em todos os lugares. Veja só, que interessante, na medida em que a pessoa começa a expandir, começa a se adiantar, começa a se elevar nessas questões, então compreendendo que esse processo, amado estudante, poderá compreender que sendo um ser divino e que não há separação entre você e sua individualidade com o Todo-Poderoso, você, avançando neste processo, poderá então compreender que está atuando em todos os planos, coexistindo ao mesmo tempo. Então você está aqui, mas também está lá, está em outros lugares, está agindo e vivenciando em outros planos. Isso é de extrema importância compreender. Então, compreendendo que há somente um ser divino, que esse ser divino está em todos os lugares, e você, conectado a esse ser divino, você pode sim ser projetado para outros lugares. Você pode sim estar em um lugar e estar em outro. Essa é uma sensação que você começará a sentir nesse processo de acessar ao poder divino e projetar e construir o cinturão de proteção em volta de você. Ele continua dizendo o seguinte: quando o estudante finalmente compreender que a ascensionada hoste dos mestres não é outra coisa senão a sua própria consciência mais elevada, sentirá então as grandes possibilidades a seu alcance, dirigindo-se a Deus diretamente, a um dos ascensionados mestres da luz ou ao seu próprio eu sou. Na realidade, não há diferença. Então, o amado estudante, ele continua dizendo o seguinte:
Quando o estudante finalmente compreender que a ascensionada hoste dos mestres não é outra coisa que a sua própria consciência mais elevada, sentirá então as grandes possibilidades ao seu alcance dirigindo-se a Deus diretamente. Então, a um dos ascensionados mestres da luz ou ao seu próprio eu sou, porque na realidade não há diferença, porque todos são um, mas até que se atinja esse estado de consciência, existe uma diferença, pois o estudante sente-se como separado do uno, o que é impossível ocorrer, a não ser na ignorância da atividade mental externa. Então, o uso do eu sou, ou o acesso com algum dos mestres ascensionados, amado estudante, você se elevará a sua consciência do plano inferior até os planos de existência superiores, em acesso direto a Deus. E isso é importante compreender, porque não há distinção, somos todos um. E isso te traz a compreensão, nos traz a compreensão que você não está separado do uno, a não ser por sua própria atividade mental externa. Ou seja, a ilusão do mundo externo te faz acreditar que está separado, mas nunca esteve separado. Porque ele diz aqui, o mestre Saint-Germain, que essa separação é impossível de acontecer. Então você pode utilizar, através de um mestre ascensionado, um mestre de luz, você pode utilizar através do próprio eu sou, e se elevar aos planos superiores até chegar diretamente a Deus. Livre acesso ao Pai, livre acesso a Deus, porque não há separação entre a sua existência, entre você, entre a sua centelha, entre você de Deus. E é isso que está sendo explicado aqui. Isso é maravilhoso compreender e fazer uso desse poder, amado estudante. Ele continua dizendo assim, quando o estudante pensa nessa atividade externa, deve a todo momento lembrar-se que é a atividade externa da inteligência única e assim se resguardar contra a divisão em sua própria consciência, o grande e único poder divino em seu interior. O que ele está dizendo aqui na realidade, amado estudante? Ele está dizendo o seguinte, não se perca na ilusão do mundo externo. É isso que ele está dizendo. Para você não se perder com essas questões do mundo externo, dessa ilusão do mundo. Você deve se lembrar constantemente que esse círculo de proteção, ele deve ser sim para te proteger de tudo aquilo que te traz divisão, separação. Então, acreditar e vivenciar no mundo externo é viver distante de Deus, algo que é impossível de acontecer. Mas é a sua mente voltada para o mundo externo que te faz acreditar que está distante de Deus. Então, disso você deve se resguardar, se proteger, pois acessar a grande e único poder divino em seu interior, você começa a compreender que não está separado. Essa compreensão é de extrema importância. Ele segue dizendo o seguinte: devo lembrar-vos novamente que este grande poder ilimitado de Deus não pode introduzir-se em vosso uso externo, a não ser em virtude do vosso próprio convite. Não há mais do que uma só espécie de convite que possa fazer ele fluir. É o vosso profundo sentimento de amor e devoção. Veja só o que o mestre Saint-Germain está dizendo. Ele diz o seguinte, que para fazer uso no mundo externo desse poder, na manifestação do grande poder ilimitado de Deus no mundo externo, não se é feito senão pelo seu próprio convite, amado estudante. Isso é muito importante compreender. É necessário fazer um convite, que esse poder de Deus que está em você, no seu interior, no seu eu sou, esse poder divino, ele tem que ser convidado por você para agir, para se manifestar no mundo externo, no mundo aqui terreno. E se não tiver um convite seu, as coisas não irão acontecer, porque é feito pelo seu convite. Isso é muito importante dizer. E esse convite de manifestação de poder de Deus no mundo externo, para que ele possa fluir, você deve fazer o convite, mas nesse convite possuir um profundo sentimento de amor e devoção. Não é só fazer o convite, mas é um convite entranhado de amor, de devoção, porque caso contrário, nada vai acontecer, não haverá manifestação. Então, quando convidar o poder de Deus, o poder divino, para se manifestar no mundo externo, você precisa fazer com esse amor, com essa devoção, com esse sentimento profundo de amor e devoção a esse poder divino. Está conseguindo compreender, amado estudante? Veja que maravilhoso. Esse estudo realmente é extraordinário. Veja só, ele continua dizendo assim, quando alguém formou o círculo eletrônico ao redor de si mesmo, não há nenhum outro poder que possa penetrar exceto o amor divino.
Só a vossa consciência de amor divino penetra no radiante, resplandecente círculo da deidade. Então, amado estudante, é muito claro aqui o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: quando o círculo eletrônico estiver sem fendas ao redor de si mesmo, ou seja, quando você fez ali a proteção do círculo eletrônico, fechou as fendas, fechou as brechas, quando está tudo ali protegido em volta de você, nada, escute isso, absolutamente nada poderá penetrar no interior do seu ser, nada. A única força, a única penetração que ocorre no seu ser após você construir esse círculo eletrônico em volta de você é o amor divino. E ele continua dizendo o seguinte, veja só, amado estudante, ele diz assim, e através desse amor, a deidade retorna e envia sua grande energia, a qual volta por intermédio de mensageiros tão transcendentais que ultrapassam o atual conceito do discípulo. Pois não é possível transmitir em palavras a majestade do amor, sabedoria e poder desses grandes seres. Então, aqui, o que o mestre Saint-Germain está dizendo é o seguinte: quando esse círculo mágico de proteção estiver em volta do seu ser, através desse amor, a divindade vai enviar essa grande energia através de mensageiros, que vai transcender o seu conceito. Isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que você acredita, que você imagina, não pode conceber essa força, essa majestade de amor, sabedoria e poder desses grandes seres, que estão sendo destinados e direcionados para que você receba essa proteção, receba esse amor, essa sabedoria. E isso ultrapassa a sua capacidade de imaginação. Então, aí estão a majestade do amor, a sabedoria e o poder desses grandes seres. Aí então a majestade do amor, da sabedoria e do poder desses grandes seres que se manifestam em sua vida se apresentarão até você. E isso não é possível transmitir ou explicar em palavras, a grandiosidade. O que está dizendo aqui é que nesse momento, com todo esse movimento que você está aprendendo, chegará uma hora que haverá essa manifestação desses seres. E assim que vai te surpreender, que esses mensageiros virão de uma maneira em que você não conseguirá compreender devido ao padrão de conceito que você tem atualmente. E será de maneira extraordinária. Então ele continua dizendo o seguinte: permitir recordar-vos que o estudante, entrando no silêncio, será elevado para a radiante transcendência dessa esfera interna. Então, amado estudante, é muito importante para você compreender como ser elevado nessa radiação, nessa radiante transcendência, dessa esfera interna, esfera espiritual. O que ele está dizendo aqui? Preste atenção nisso. Porque muitos estudantes têm um conceito de movimentos bruscos quando vai buscar a espiritualidade. Muitos movimentos, muitas palavras, movimento de grande energia externa que é exercida assim para conseguir alcançar essa radiação espiritual. Tem um padrão muito abrupto de atingir a esfera interna. Mas ele está dizendo aqui de maneira muito clara, amado estudante. Compreenda o seguinte, que o caminho para você transcender a esfera interna, para você acessar essa radiação de transcendência, é necessário um caminho muito específico. E qual é o caminho, amado estudante? O caminho do silêncio. Então você precisa entrar num silêncio para acessar essa transcendência. Muitos movimentos não te levam a esse caminho. Muitas palavras não te levam a esse caminho. Então o que é necessário fazer é muito claro. Primeiro você precisa ficar em silêncio, entrar no seu silêncio profundo, aquietar a sua mente. Então se faz necessário parar os movimentos do seu corpo, fechar os seus olhos, começar a olhar para dentro e em silêncio. Então assim você será levado e elevado para a radiante transcendência dessa esfera interna. Você precisa compreender isso. Então assim, coloque em prática. Entre em silêncio, aquiete a sua mente, não movimente o seu corpo, feche os seus olhos, olhe para dentro, fique em silêncio e sinta ser elevado para essa radiante transcendência. Para dentro de você, para essa esfera interna. Está conseguindo compreender, amado estudante? Vamos seguir aqui da seguinte maneira que ele fala aqui no livro assim, por intermédio da sua visão criativa e experiência, ou seja, que eu já iniciando aqui a explicação. Então, por meio da visão criativa que nós já aprendemos no capítulo 2, que é você visualizar
de maneira criativa no processo de elevação e compreensão daquilo que está sendo realizado, do eu sou, da magna presença acontecendo e da experiência, da sua vivência. Precisa praticar, não é só uma, duas vezes, é constantemente. Então, ele diz que por intermédio da sua visão criativa e experiência, você conseguirá compreender o que estou dizendo. Assim diz o mestre Saint Germain. Ele diz assim, ó: a alma que possui suficiente força para vestir-se com sua armadura de amor divino e avançar, não encontrará obstrução alguma, pois não há nada entre sua presente consciência e essa esfera da grande transcendência interna que obstrua a aproximação do amor divino. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, amado estudante, presta atenção nisso. Ele diz que no silêncio profundo, você utiliza então a visualização criativa, a visão criativa, que já foi ensinado nos capítulos anteriores. Então, amado estudante, o que ele está dizendo aqui, o mestre Saint Germain está dizendo o seguinte, que no silêncio profundo, você faz uso da visão criativa e também vivencia a experiência constante. E dessa forma, o que vai acontecer? Você vai conseguir compreender tudo o que está sendo ensinado aqui para você. Veja só, essa compreensão se dará neste caminho, no silêncio profundo, utilizando a visão criativa e vivenciando a experiência contínua. E ele diz que a alma tem a força suficiente para se vestir com a armadura do amor divino e avançar. A proteção é esse amor divino, essa armadura, que você vai se vestir e vai avançar. Mas como que você vai fazer isso, amado estudante? Eu sei que a dúvida pode chegar a você. É dessa maneira, é silenciando profundamente, é fazendo uma visão criativa da construção desse círculo de proteção em volta de você e vivenciando essa experiência. E nessa experiência você vai compreendendo que a armadura do amor divino vem se te revestindo e aí você avança nesse processo. E quando fizer isso, o que vai acontecer? Você vai perceber que não haverá bloqueios, não haverá obstruções alguma deste processo. Não haverá nada que vai impedir isso acontecer, essa proteção chegar até você. Isso porque não há nada entre a sua presente consciência e a esfera interna que possa bloquear a aproximação do amor divino. Não há nada que te distancie do amor divino. Veja só que maravilhoso, amado estudante. E aqui no livro ele continua dizendo o seguinte, veja só. Quando tiverdes olhado e tocado o centro desse círculo interno, compreendereis quão perfeita é a presente expressão do amor divino. Uma vez que alguém tome consciência dessas grandes esferas, poderá alcançar e penetrar sem temor cada vez mais profundamente no interior deste grande eixo inteligente do qual procedem toda a criação e todos os mundos. Explicando aqui, o mestre Saint Germain está dizendo que após entrar em silêncio, fazer o uso da visualização criativa, iniciar sua experiência transcendente, então você vai começar a ver e tocar no centro desse círculo interno. Esse é o pós, esse processo que foi ensinado a você, amado estudante. Então, quando você fizer esse processo, vai chegar um momento que você vai tocar no centro desse círculo eletrônico. E lá dentro, compreenderá qual é a perfeita e presente expressão do amor divino. É essa vivência, essa compreensão que somente na experiência você vai ter a compreensão. Compreender apenas no ouvir falar é uma coisa. Compreender na percepção, da conexão, do sentir é muito diferente. E quando tomar consciência dessas grandes esferas, você poderá assim alcançar e penetrar sem medo, sem temor, e ir cada vez mais profundo no interior desse grande eixo do círculo, esse círculo de proteção, esse círculo interno, na qual vieram toda a criação e todos do mundo, e todos os mundos foram criados. Então é assim que a gente vai compreendendo e adentrando, se aprofundando nesse grande eixo. Ele continua dizendo o seguinte: há entre homens almas fortes e valentes que compreenderão isso e que poderão usá-lo como uma grande bênção para si próprios e para os demais. Veja só que interessante. Amado estudante, que maravilhoso isso. Existem alguns estudantes aqui que aprenderão esse conhecimento e fará uso para si mesmo. E está tudo certo.
Mas ele diz que existem almas fortes, alguns estudantes que possuem almas fortes e valentes, que após compreender essa verdade que está sendo ensinada, poderá usar este benefício de proteção e de bênção para si próprio, mas também vai poder utilizar e vai ter o desejo de utilizar e estender todo esse ensinamento para a humanidade. E isso é maravilhoso, expressar aqui o que o mestre Saint Germain está nos trazendo. Ele continua dizendo assim, ó, amado estudante: há também outros que compreenderão que a presença que pulsa em cada coração é Deus. Veja só, isso é muito importante entender, compreender. Tem alguns que vão compreender, talvez outros ainda não. Mas a presença que pulsa em cada coração é Deus. Em todos os corações. O coração que está ativo, batendo aí, é o próprio Deus. É a essência que surge para vitalizar a forma externa. É Deus em ação. Que é a atividade que faz circular o sangue por todo o corpo. É Deus em ação. Deus que faz todo esse movimento. Então, amado estudante, prestar atenção ao seguinte: não vedes o grande erro que é afundar-se na ignorância de ser externo e sentir dor, doenças ou perturbações, tudo criado pelo desconhecimento e atividade desse ser externo, quando alguns momentos da meditação fariam entender que não podem haver senão uma presença, uma inteligência, um poder que é Deus atuando na mente e no corpo. Veja só o que o mestre Saint Germain disse aqui para que haja maior compreensão. O mestre Saint Germain está sendo muito claro mais uma vez aqui, amado estudante, que basta alguns momentos de meditação. Escute isso, entenda e coloque em prática. Basta alguns momentos de meditação, em silêncio, indo para dentro. E somente isso já faria entender que o poder está dentro de você. E que não há poder que pode te separar dessa presença. Basta com um momento de silêncio, uma meditação, indo para dentro, você vai conseguir compreender que não pode haver senão apenas uma presença, uma inteligência, um poder que é Deus, ativo dentro de você, que está dentro do seu ser, atuando na sua mente, no seu corpo, até que se manifeste então no mundo exterior. E se você parar por um momento, fizer a meditação, entrar em silêncio, começará a compreender isso. Porém, com a sua atenção no mundo exterior, com esses movimentos tão assim para fora, você se perde na ilusão desse mundo. E aí, a vivência do mundo interno você deixa de ter. E vivencia somente o quê? A ignorância do mundo externo. E começa a vivenciar as dores, as doenças, as perturbações desse mundo externo. Então, se você quer sair dessas dores, dessas doenças, dessas perturbações, dessa falta de harmonia, de paz, de felicidade e de falta de prosperidade, faça o seguinte: comece a meditar, a entrar no seu silêncio interno e encontrar o eixo do amor divino. Ele continua dizendo o seguinte: agora vedes quão simples é, ainda que poderosa. É simples, mas é poderosa. Que essa consciência dentro do homem, que pode liberar o pleno reconhecimento da grande e pura atividade de Deus para a mente e o corpo. Isso permitirá que a maravilhosa e transcendente essência preencha cada célula até derramar-se. Olha só, amado estudante, o que ele está nos ensinando aqui. Ele diz que você complica aquilo que é tão simples de compreender. É isso que ele está dizendo. Que existe uma complicação do simples. Ainda que poderosa, sim, é poderosa mesmo, mas é simples de compreender. Ele diz que o poder é grandioso, sim, mas ao mesmo tempo é muito simples também. E essa consciência dentro de você que pode liberar o pleno reconhecimento da grande e pura atividade de Deus para a sua mente e para o seu corpo. Essa maravilhosa e transcendente essência divina tem o poder de preencher cada célula do seu corpo. Veja só que interessante. Então parece, ele diz aqui, ó, isso está no livro assim, ó: parece-me que vós não podeis ficar sem captar a simplicidade de vosso próprio ser interno, atuando em vós mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: você busca coisas complexas, mas aquilo que é simples você não se permite compreender, pois é muito simples para ser verdade. Não é assim que você pensa? Não, não é necessário ser complexo. É poderoso, mas é simples. E o que é essa simplicidade?
A simplicidade é ir para dentro e acessar o poder divino que há em você. É isso. É essa busca simples dentro de você. Então, como posso fazer isso? Talvez você esteja se perguntando agora, como eu posso fazer isso? E aí, o mestre Saint Germain, ele responde assim, ó: voltai-vos constantemente para ele, para dentro. Amai-o, ordenai-lhe que surja em cada célula de vosso corpo. Então aqui, o amado Saint Germain está ensinando o seguinte: faça simplesmente isso. Volte para ele. Voltar para a magna presença eu sou constantemente. Não é assim de vez em quando, mas é constantemente, em cada segundo da sua vida. Então, ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma. E aí, então, dê a ordem que surja esse poder em cada célula do vosso corpo. Ele continua dizendo o seguinte: quando o vosso desejo se projeta revestido da presença de Deus, isto não pode falhar. Veja só que maravilhoso este conhecimento. Ele continua dizendo assim, ó: tendes que concretizar aquilo que necessitais ou desejais, já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor que um decreto. E o decreto é o reconhecimento do desejo cumprido. Então, amado estudante, quando você realiza o decreto, é senão o reconhecimento de que seu desejo já se cumpriu. É isso o decreto. Exemplo, quando você ordena que o poder divino acesse a sua célula, já é decretado que isso já aconteceu. Não é que vai acontecer. O decreto é a concretização do seu desejo. Então, é como se a concretização daquilo que desejo e ordenei não é algo que talvez aconteça, mas que já aconteceu. É exatamente isso. Então, eu acredito que se manifeste no mundo exterior, e porque o desejo se projeta de maneira revestida da presença de Deus, isso não pode falhar. Ele continua dizendo assim, amado estudante: eu vos afirmo que não deveis jamais ter nenhum temor com respeito ao uso desse grande poder. Deveis saber que, sem que vos seja necessário dizer, que ao usardes construtivamente, vos trará tais bênçãos que não podereis viver sem louvardes graça. Este poder está esperando vossa direção consciente. Então, vem essa afirmação para que você não esqueça, amado estudante. Não esqueça, porque não deve ter medo e nem dúvida ao fazer o uso deste grande poder. Então você deve ter certeza que, se você fizer o uso deste poder de maneira construtiva, trará bênçãos que você não poderá viver uma vida sem que tenha gratidão profunda. Então a gratidão vai tomar conta da sua vida. Você vai viver num estado de graça, um agradecimento de maneira profunda por tantas bênçãos que você irá alcançar. Tudo isso fazendo uso deste poder extraordinário. E este poder só está te esperando para você fazer uso. Então tome posse deste poder e direcione de maneira consciente. É isso que o mestre Saint Germain está dizendo para você. E ele continua dizendo o seguinte: o uso incontrolado do pensamento, sentimento, trouxe uma classe de dúvidas. Então aqui, ó, veja só, amado estudante, o mestre Saint Germain, ele está dizendo uma grande verdade, de que a grande maioria dos estudantes continuam fazendo uso descontrolado do pensamento e do sentimento, e que, por sua vez, isso provoca uma dúvida que impede a manifestação deste poder. Porque não pode ter a dúvida. Você precisa acreditar. E o pensamento e o sentimento descontrolado te leva, provoca em você essa dúvida. E aí, automaticamente, vai impedir a manifestação desse poder. É isso que o mestre Saint Germain está nos ensinando aqui. Ele diz o seguinte, que são poucos aqueles que acreditam nisso. São poucos que acreditam neste poder. E aí ele continua criando caos em seus mundos com seus pensamentos e desejos desordenados. Isso que o mestre Saint Germain está dizendo. Porque muitos ainda não acreditam, continuam criando esses caos, esses problemas no mundo através dos pensamentos e desejos desordenados. Quando então poderiam tão facilmente como respirar, ou seja, na mesma facilidade da respiração, poderia voltar a usar seu pensamento construtivo, motivado com amor. Iria então, com essa facilidade, como um respirar, ele está dizendo aqui, pensar de maneira construtiva, motivado pelo amor, construir um paraíso perfeito no período de 2 anos. Veja só. Então, os que acreditam nisso são poucos. E os demais continuam criando caos na vida, em seu próprio mundo, com os pensamentos e desejos desordenados. Aqui o mestre Saint Germain está dizendo algo importantíssimo para você pensar a respeito. Seria tão fácil e simples, ele diz, Seria tão fácil como respirar, utilizar este poder
motivado pelo amor? Basta ficar em silêncio, respirar e voltar a usar o pensamento construtivo. É muito simples. E aí a motivação pelo amor, assim com isso, você construirá um paraíso perfeito. E o que é legal e interessante é que ele diz que isso tem um prazo aqui para acontecer, para construir esse paraíso perfeito. Então, se você quer construir esse paraíso perfeito, tem um prazo. Qual é o prazo que ele diz aqui? Este paraíso perfeito poderá ser criado no período de 2 anos. 2 anos apenas. Isso só depende do movimento feito por você mesmo. É acreditar que isso já aconteceu, entrar no seu silêncio interno, acessar a fonte divina e controlar ali os seus pensamentos e ordenar este pensamento construtivo motivado pelo amor. Isso é a construção do paraíso, amado estudante. Até a ciência comprovou que a forma exterior e o corpo interior se renovam em poucos meses através da aplicação das verdadeiras leis do ser. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro e que cada órgão recupere sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Então, neste tempo aqui, que o mestre Saint-Germain está dizendo, é que a própria ciência, através da física quântica até mesmo, comprova que este movimento de que você, se você fizer o uso do poder interno, poderá não apenas mudar o mundo externo em suas manifestações, como também seu próprio corpo. E isso é comprovado na física quântica. E ele continua dizendo assim, ó, com a aplicação das leis do ser, anote isso daí, ó, leis do ser, seria impossível que a desarmonia entrasse no pensamento e no corpo do homem. Essa lei é a porta aberta de Deus diante de vós, a qual ninguém pode fechar a não ser vós mesmo. O que é que essa lei, o que é, na realidade, essa lei do ser? Essa lei do ser que impossibilita a desarmonia. O que é essa lei do ser que impossibilita a desarmonia entrar no pensamento e no corpo do homem? O mestre Saint-Germain nos explica de maneira clara que essa lei do ser é o eu sou, a magna presença expressa através do eu sou, a porta aberta de Deus diante de vós, a qual nenhum homem pode fechar, ninguém pode fechar a não ser você mesmo. Então ele diz aqui, ó, usai decididamente vosso domínio e poder divino para que vocês sedes livres. Olha só que maravilhoso. Ele continua dizendo aqui, ó, não podeis manter essa liberdade perfeita a não ser por meio da vivência consciente do conhecimento. Então ele vem e diz o seguinte, amado estudante, dou-vos um conselho. Então anote esse conselho do mestre Saint-Germain. O conselho é que, compreendido por indivíduo irado e desarmônico, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmônica, que envia pensamentos e palavras destrutivas para outra, recebe de volta a qualidade negativa com que carregou seus sentimentos, palavras e pensamentos. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: compreendendo que você é uma pessoa irada, que você está em desarmonia, então saia dessa tirania, saia dessa destruição, dessa atividade destrutiva, e mesmo que para sair você pense de forma egoísta. Por que de forma egoísta? Porque sabendo que uma pessoa irada, desarmônica, quando ela envia pensamentos e palavras destrutivas para outra pessoa, o que acontece com ela? Ela recebe de volta essa qualidade negativa que ela carregou em seus sentimentos, palavras e pensamentos. Ou seja, tudo aquilo que ela lançou para outra pessoa, ela recebe de volta. A outra pessoa não vai receber isso. Quem vai receber é você mesmo que está emitindo. Então, se você pensar assim, não, eu não quero receber de volta esses sentimentos, palavras e pensamentos. Então, saia desse pensamento desarmônico, dessa ira, desse nervosismo, desse conflito e passe a viver na harmonia, na paz, no amor. E é exatamente isso que o mestre Saint-Germain está dizendo, dando um conselho para nós. E ele continua dizendo assim, ó, em troca, a pessoa equilibrada que se afirma em seu poder divino recebe a energia que lhe falta, qualificando com o seu equilíbrio. Então, dessa forma, amado estudante, se você for uma pessoa equilibrada e harmônica, firmada no poder divino, você irá receber a energia que te falta, potencializando esse seu próprio equilíbrio. Veja só que interessante. Quem está firmado neste poder divino em equilíbrio não usa o círculo dourado de proteção para movimentar a energia contra outra pessoa, criando a discórdia.
Principalmente essa pessoa que você acha que é a criadora de discórdia, você não vai movimentar a energia contra ela. Então, em outras palavras, você não pode ser uma pessoa reativa, que reage a este movimento dessa criadora de discórdia, dessa pessoa que está criando a discórdia. Não seja reativa a este movimento destrutivo. E muito menos movimente a energia contra essa pessoa que você acredita ser ela a criadora de discórdia. Pois assim, então você irá gerar mais equilíbrio e harmonia na sua vida, se você se mantiver dentro deste poder de equilíbrio e não reagir e não lançar sentimentos, palavras e toda energia negativa para outra pessoa que você acredita ser a que está trazendo aí a criação da discórdia. Está conseguindo compreender? Se você quer harmonia, equilíbrio na sua vida, você precisa gerar, sem ser reativo. Isso é muito claro que o Mestre Saint Germain está ensinando. Ele continua dizendo o seguinte: assim, o criador de discórdia, através de sua ira e condenação, está destruindo a si mesmo e ao seu mundo e suas atividades. Então, amado estudante, o criador de discórdia, ele destrói a si mesmo. Está bem claro aqui. Ele consegue destruir o seu próprio mundo e suas próprias atividades. É interessante dizer, amado estudante, que você precisa pensar a respeito disso se você mesmo não tem sido um criador de discórdia. Porque muitas vezes a facilidade de olhar o outro como um criador de discórdia é muito grande. Mas e olhar para si mesmo? Será que você tem sido o criador de discórdia? Sabendo que a sua ira, a sua raiva, a sua discórdia está gerando uma destruição para o seu próprio mundo, destruindo as suas próprias atividades, destruindo você mesmo. Mas agora você sabe que este movimento aí é destrutivo e te coloca em uma situação péssima. Então, reflita, será que você tem sido o criador de discórdia? E ele continua dizendo o seguinte: eis aqui o ponto vital que o estudante deve compreender. Quando alguém conscientemente busca alcançar o círculo eletrônico interior de Deus, faz de sua personalidade e atividade externa um canal de incessante fluxo da pura essência que vem da divindade. Isso por si mesmo, ainda que ele se conserve completamente silencioso, é um dos maiores serviços conhecidos por poucos seres que estão conscientes do significado deste trabalho para a humanidade. Aquele que está tentando alcançar o centro do círculo interno eletrônico chega a ser um manancial contínuo e a sua radiação é uma bênção para a raça humana. Uau, que maravilhoso este conhecimento, isso que está sendo dito aqui pelo Mestre Saint Germain. Então é assim, amado estudante, basta você tentar, veja só, tentar alcançar o centro do círculo interno eletrônico, que você já se torna uma fonte contínua da radiação de bênção para a humanidade. Então, você já buscando essa radiação, você já tentando entrar nesse círculo interno, você já se torna uma radiação, um manancial contínuo dessa radiação de bênção para a raça humana. É uma forma de contribuir. Então ele está dizendo aqui, basta você começar a buscar que você já começa a contribuir também. Isso é maravilhoso. E ele continua dizendo assim, assim, séculos após séculos, houve aqueles altruístas mensageiros de Deus, através dos quais foi derramada essa essência para a bênção dos que não compreendem a presença elevadora dessa fluente energia. Quando encontramos uma ou mais pessoas que possam ser um canal para essa grande acumulada presença, essas pessoas se assemelham a gotas na fenda de uma represa. Aqui o Mestre Saint Germain está dizendo que quando uma ou mais pessoas acessam este canal, e principalmente quando elas se unem neste propósito maior de contribuir com a humanidade, sua própria radiação contribui como gotas de radiação numa represa. É como se fosse acrescentando gotas de água numa represa, e essa represa vai direcionando a água para o caminho direcionado para a elevação da humanidade. Então, a união, a junção de seres que estão despertando, de seres que estão nessa busca e estão acessando essa grande presença, ela se torna um mensageiro de Deus. Então, eu e você e muitos outros que estão se reencontrando aqui, poderemos então contribuir como gotas dessa radiação. Eu estou aqui emanando essa radiação e você pode ser
uma outra pessoa, um outro mensageiro que, por forma de amor, de forma altruísta, fazer este trabalho também. É assim que o mestre Saint-Germain está dizendo. E na medida que se mantém a consciência firme, e na medida em que a largura da fenda aumenta na represa, maior é o volume d'água passa, e no final, todo o obstáculo que é eliminado, projetando-se inteira força para ser utilizada. Do contrário, a água estagnada transborda, dissipando-se porque não tem direção. Então, o que o mestre Saint-Germain está dizendo aqui é que você, amado estudante, para que você possa ser um potencializador dessa água na represa. Pois ela fortalecida, ela vai eliminando os obstáculos, ele vai retirando os obstáculos da frente. E aí é projetado de maneira inteira no uso humanitário. Por quê? Porque tem uma direção. Porque uma água parada, como foi dito, é que ela se dissipa e perde a direção. Mas quando ela vem retirando os obstáculos com sua força, ela vai numa direção específica. Ele continua dizendo o seguinte: o poder divino, assim liberto, vai diretamente ao canal consciente mais receptivo e ali se acumula, esperando a oportunidade de manifestar-se mais e mais. Aqui o mestre Saint-Germain fala do uso do poder para um momento e propósito maior. É agora você compreendendo este movimento, entendendo que este movimento pode ser feito para um propósito maior. E deste modo, o estudante da luz, além da sua própria atividade de distribuidor da verdade, converte-se, por assim dizer, em um poço artesiano, cujas profundezas fluem em toda a grande essência de Deus. Então, torne-se você um distribuidor dessa verdade também, amado estudante. Porque daí você vai conter essas águas transformadoras em você, como um poço, ele diz aqui. E tornando esse poço profundo e fluido nessa grande essência divina. Então, quando você começa a distribuir a verdade, você vai acumulando essa essência divina em você. É exatamente isso que ele está dizendo. Ele diz o seguinte, os estudantes devem a todo momento recordar que não importa ter cometido os erros, Deus jamais critica ou condena, mas em cada tropeço ele diz: levantai, filho, e começai novamente. Continue tentando até que consigas a verdadeira vitória e liberdade de vosso domínio divino. De repente, quando estávamos falando aqui de você se tornar um distribuidor da verdade, você possa ter pensado: mas eu não tenho capacidade, possibilidade, veja a minha vida, o tanto que eu já errei, o meu passado. Ele está dizendo aqui, Deus, ele não te critica, ele não fica aqui te condenando. Ele diz uma palavra para você: levante-se, levante e começa de novo, tente novamente. Você vai continuar tentando até conseguir atingir a vitória, a liberdade desse domínio divino. É isso que o mestre Saint-Germain está dizendo. Ele continua dizendo o seguinte: sempre quando alguém conscientiza-se de ter cometido um erro, o primeiro ato de ser invocar a lei do perdão e pedir força e sabedoria para não repetir a falta. Sendo Deus todo amor, tem uma infinita paciência e não importa o número de erros cometidos, sempre dirá: levantai-vos e elevai-vos ao Pai. Veja só, errei, então o que eu devo fazer? Eu preciso invocar a lei do perdão. Eu preciso perdoar a mim mesmo, perdoar os meus erros, pedir perdão. E quando eu peço perdão, eu peço também a sabedoria para eu não errar novamente diante daquilo. E aí, com toda certeza, irá ouvir, devido a todo o amor divino e toda a paciência que ele tem, ouvir: levante-se, filho, levante-se, eleve ao Pai. E é isso que o mestre Saint-Germain está nos ensinando aqui. Ele continua dizendo assim, tal é o amor que é a liberdade, na qual os filhos de Deus têm o privilégio de atuar. Só existe um processo invencível para evoluir, que através do poder de gerar conscientemente o amor divino. Aqui o processo invencível para evoluir, através do poder de gerar conscientemente o amor divino. Quando você movimenta, gera conscientemente este amor divino, é um processo de evolução invencível. Você vai evoluir constantemente. E ele continua dizendo: o amor, sendo o eixo de toda a vida, quanto mais for usado conscientemente, mais fácil e rapidamente libertará o grande poder de Deus, que, como uma grande força acumuladora,
está sempre esperando uma ruptura na consciência através da qual possa projetar-se. Meu Deus, olha só isso que está sendo dito, amado estudante. Para que você consiga fazer uso fácil e rápido para liberar esse grande poder de Deus em sua vida, é só fazer o uso do amor como ponto central. Você tem que utilizar o ponto central em sua vida. Você precisa ser o próprio amor em movimento. E aí você vai movimentar, vai liberar este grande poder de Deus, que ele vai vir de uma maneira que vem acumulada, sabe assim? Ela se acumula e espera só uma ruptura da consciência. Quando sua consciência expande e você utiliza esse poder do amor como fonte, o movimento acontece. É exatamente isso que está sendo dito. Ele continua dizendo assim: pela primeira vez em séculos, os faróis e os raios da cidade dourada, situada no plano etérico sobre o deserto do Saara, estão trabalhando sobre toda a terra. Poderá haver alguns indivíduos que possam ver estes raios sem saber o que significa. É como a aurora boreal que está sendo visto e alguns ainda compreendendo ser este fenômeno da natureza e na realidade está sendo movimentada esses raios por tantos lugares. O homem não deve seguir pensando que lhe é possível continuar gerando forças destrutivas e ainda assim sobreviver. Aqueles que podem empregar o conhecimento do círculo eletrônico devem usufruir de seus benefícios. Que o divulguem junto com essa advertência. Usai essa afirmação assim, ó: eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Você pode fazer essa afirmação comigo agora? Diz assim, ó: eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Vamos mais uma vez. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. E ele continua dizendo aqui para terminar o capítulo 3. Usai-o como um decreto geral, porque o poder sustentador está em tudo que existe. Então você poderá dizer: eu sou aqui, eu sou lá, decretando em tudo que desejais realizar. É uma maravilhosa maneira de usar a atividade una e elevar-se acima da consciência da separatividade. Ou seja, você pode estar aqui e você pode estar lá ao mesmo tempo, sendo uno, mas ainda nessa separação, porque você pode estar em todos os planos de existência coexistindo ao mesmo tempo. Você pode estar aqui e pode estar em outro lugar. Use essa força dessa afirmação: eu sou aqui e eu sou lá. E formando toda essa proteção divina, sinta-se protegido pelo círculo dourado, o círculo de proteção eletrônico que o Mestre Saint-Germain nos ensinou. Terminamos aqui mais um capítulo. Espero você no capítulo 4 deste livro em breve. Eu tenho certeza que tem sido maravilhoso. Então, gratidão e até o próximo capítulo.